Olá, daremos início à correção da nossa segunda atividade de redação. Como vocês bem sabem, o tema da nossa segunda aula foi gêneros textuais. Então, vamos começar agora. Primeira questão. Os gêneros textuais englobam também alguns gêneros orais. Geralmente, eles são considerados textos expositivos que possuem intuito de expor alguma ideia. Das alternativas abaixo, a que não faz parte dos gêneros orais é item A, resenha, item B, seminário, item C, palestra, D, colóquio e E, entrevista. De acordo com o que vocês viram, textos orais são exatamente aqueles textos falados, e os outros gêneros são os gêneros que fazem parte da parte escrita. Então, de acordo com o que nós estamos pedindo para você aí, o único item que não faz parte do gênero oral, que é exatamente a fala, é o item A resenha. A resenha é exatamente o texto escrito, na qual o autor vai falar sobre um tema e muitas vezes também expor a sua opinião sobre aquele tema qual ele está escrevendo. Então, primeira questão, a resposta que não faz parte do gênero oral aí no caso é a resenha. Segunda questão. Experimente a nova e deliciosa barrinha de chocolate Azteca, com mais de 70% de cacau e 0% de gordura saturada. Segunda questão. A oração acima faz parte do gênero textual. Item A, notícia, B, propaganda, C, editorial, D, bilhete e E, declaração. Pelo que vocês percebem na segunda questão, nós estamos falando aí de uma propaganda. Então, a segunda questão está falando aí sobre uma barrinha de chocolate Azteca. Então, resposta correta, segunda questão é item B. Terceira questão, leia. Pé de moleque. Ingredientes: 3 xícaras de amendoim torrado e moído, 3 xícaras de açúcar, 1,5 xícaras de leite. Modo de fazer: leve todos os ingredientes ao fogo, mexendo sempre até desgrudar da panela. Em seguida, despeje em mármore, espere esfriar e endurecer. Por fim, corte em pequenos pedaços. As receitas culinárias são gêneros textuais que instruem as pessoas a fazer algo, seguindo um passo a passo. Esse tipo de gênero pertence aos textos. Item A, prescritivos, B, narrativos, C, descritivos, D, injuntivos e E, expositivos. De acordo com o que vocês estão observando aí, é uma receita culinária. Então, ele fala de passo a passo. O que você deve fazer, como você deve proceder. Então, dos tipos que nós citamos aí, o que está de acordo é exatamente o item D. São os injuntivos, que são os tipos de texto que falam passo a passo de como você deve proceder. Então, terceira questão, resposta correta é o item D. Quarta questão, qual das alternativas abaixo contém somente gêneros textuais? Se vocês lembrarem um pouco da nossa segunda aula, vocês vão lembrar que nós falamos de tipos textuais e gêneros textuais. Nós falamos que os tipos textuais, eles possuem uma estrutura fixa, que ao escrever, você já observa naquela estrutura do que você escreveu, em qual tipo textual aquele texto se enquadra. E nós citamos 5 tipos para vocês, que foi a narração, a descrição, a dissertação, a exposição e a injunção. E nós citamos cada um deles com suas características. Caso vocês tenham dúvida, vale a pena rever o que nós deixamos para vocês na nossa segunda aula. De acordo com o que está aí, dessas alternativas, nós vamos observar que a alternativa correta, que só traz gêneros textuais, é exatamente o C, o item C. Por que os outros itens não estão de acordo? Porque está misturado tipo textual com gêneros textuais. E os gêneros textuais, nós citamos para vocês que são exatamente aqueles textos que foram escritos para facilitar o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. E de todos os que nós citamos aí, a resposta correta é C, que traz bula de remédio, propaganda e receita culinária. Os outros, existe uma mistura de tipos textuais com gêneros textuais. Então, não estão corretos. Quarta questão, resposta correta é o item C, C de casa. Quinta questão, leia o trecho abaixo.
A ciência mais imperativa e predominante, sobretudo, é a ciência política, pois esta determina quais são as demais ciências que devem ser estudadas na polis. Nessa medida, a ciência política inclui a finalidade das demais, e então essa finalidade deve ser o bem do homem. Aristóteles, um texto adaptado. Na quinta questão, nós estamos perguntando: o gênero textual utilizado pelo autor é exatamente o item A, propaganda; B, enciclopédia; C, texto didático; D, texto de opinião ou E, texto prescritivo? Se vocês prestarem atenção aí, nós temos trechos em que o autor, a pessoa que escreveu, deixa bem claro a sua opinião, o que ela acha, o seu ponto de vista. Então, de acordo com o que nós temos aí, a quinta questão, a resposta correta é o texto de opinião. Por quê? Porque o autor deixa claro aquilo que ele pensa, a sua interpretação. Então, a resposta correta é o item D, texto de opinião. Não é uma propaganda, não é uma enciclopédia, não é um texto didático e não é um texto prescritivo. Quinta questão, a resposta correta é o item D. Eu espero que vocês tenham conseguido responder com facilidade as 5 questões e mais à frente nós teremos a oportunidade de falarmos novamente sobre esses tipos textuais e gêneros que nós citamos na aula 2. Espero que a aula tenha sido bem proveitosa para vocês e até uma próxima oportunidade.